Graças a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Irmãos, o que o pastor Manuel falou é uma realidade. Não perde o galardão. E é importante, irmãos, que nós possamos falar do Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo, para que as pessoas elas venham se arrepender e elas venham buscar conhecer a Deus. É que na verdade o pastor falou comigo depois, ele tocou no assunto da ceia depois, é claro que a gente estaria tratando sobre esse assunto. Eu gosto de trabalhar na liturgia do culto, eu tenho muito isso, mas a gente vai entrar lá também. O pastor Manuel tem sido um amigo, sido pastor, ainda que eu e ele estejamos praticamente na mesma idade, mas ele tem sido mestre, tem sido mentor, eu louvo a Deus por isso. Mas hoje, irmãos, eu tenho um assunto que tem me chamado a atenção e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia ou que você ligasse a tua Bíblia, dependendo muito aí, no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, e é uma preocupação que eu estou tendo, e eu acredito que isso está sendo gerado em mim pelo Espírito de Deus, porque eu disse para uma pessoa ainda esta semana, melhor dizendo, semana passada, porque a semana começa hoje, que algumas pessoas estão dentro da igreja. Mas o fato de se estar na igreja não significa que se está em Cristo. São duas coisas distintas. Nem adianta. Existem pessoas que estão dentro da igreja. Exemplo, Corinto. A igreja da ceia, Corinto. Muitas pessoas estavam ali na igreja de Corinto. Mas algumas não estavam vivendo em Cristo. Juízes 2:10 diz assim. Foi também... Acharam? Mais uma coisa, não fecha a tua Bíblia por bondade, deixe-a aberta, tá bom? Enquanto nós vamos falando, você vai também acompanhando a leitura bíblica. E Deus abençoe o pastor Manuel pela confiança. Juízes 2:10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Agora você observe, irmãos, a gravidade desse texto. Parece que não, mas é um dos textos mais graves de toda a Bíblia Sagrada. Porque nós estamos falando de uma geração em transição, saindo da escravatura do Egito, passando pelo deserto e indo em conquista da terra prometida. Então é uma geração em transição. Porém o texto deixa claro que esta geração aqui, ela não conhecia o Senhor. Se isso não trouxer, irmãos, uma preocupação no meu e no teu coração, nós estamos indo de mal a pior. Porque, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, sabe, a impressão que eu tenho é que eu nada sei. Porque quanto mais eu leio, eu volto para alguns textos e eu falo, Senhor, mas isso estava nesse texto? Ele estava. E por que eu não vi lá atrás? A tua visão espiritual, João, não estava aberta, ou você não pediu o entendimento. Então veja, irmãos, que não basta simplesmente estarmos dentro de uma igreja, nós precisamos conhecer o Deus ao qual nós servimos. E o pastor disse, quem está limpo, limpe-se ainda. Quem está santo, santifique-se mais ainda. Então é um processo, é o que nós vínhamos conversando no caminho, é um processo. E essa geração aqui, ela não conhecia ao Senhor agora.
eu quero fazer um comentário pessoal. Eu gosto disso, vamos às vezes pegar um texto e fazer comentários. No Brasil contamos com vários recursos tecnológicos, as mais variadas fontes de informações, a liberdade de expressão, incluindo o direito de ir e vir. Você é livre. Se você quiser chegar nesse exato momento na Praça da Sé, pregar o Evangelho, você pode. Em alguns países você não tem essa liberdade. Não são todos. Contamos com um grande número de igrejas evangélicas centralizadas muitas vezes em uma mesma localidade, uma muito próximo da outra. Eu vou falar pela região que eu moro. São várias igrejas, muitas vezes na mesma rua. E o mais importante, contamos com a plenitude do Espírito Santo, com o poder do nome de Jesus, com a paternidade do Pai Celestial e com a Bíblia Sagrada em nosso idioma. Esses recursos espirituais estão à nossa inteira disposição. Sim ou não? Se alguém discorda. Mas está aqui, irmãos. É fato e é verdade. Tudo isso deveria fazer deste país, no caso o Brasil, uma nação de pessoas transformadas em uma potência evangelizadora. E nós estamos devendo. A começar por mim, a começar por ti. Pelo corpo de obreiros, nós estamos devendo. Irmãos, imagina se todo cristão ou toda pessoa que frequenta uma igreja tivesse o gosto, o prazer de falar de Jesus para as pessoas. Mas infelizmente, irmãos, o que eu vejo no dia a dia é que isso não acontece. E é uma lástima, é triste. A minha intenção era vir até um determinado ponto. De uma forma, depois de um outro ponto para cá de uma outra forma, mas Deus acabou mudando. E eu sei que foi Ele que mudou. Porque enquanto eu vinha para cá, é claro, a gente vim de Uber e eu peguei um rapaz em determinado ponto do trajeto. Quem é que foi inserido no trajeto? O Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, não perca a oportunidade de pregar a palavra. Não perca. Pregue. Fale de Jesus. E era uma pessoa que está afastada do Evangelho de Jesus. Mas o importante é que esta pessoa, ela está indo à igreja. Eu falei para ela, continue indo, porque as palavras da pessoa para mim foram as seguintes: a palavra me traz paz. Irmãos, que coisa linda! A palavra de Deus é geradora de paz para as nossas vidas. E quando nós lançamos uma palavra vinda diretamente do trono de Deus para a vida das pessoas, a paz de Cristo vai junto. Continuemos aqui no meu comentário. Porém, com todas estas condições e oportunidades, a nossa geração aqui no Brasil, de crentes e não crentes, só pode receber um nome: indesculpável. Irmãos, não há desculpa. Por mais que nós tenhamos problemas, tenhamos fraquezas, tenhamos lutas, tenhamos adversidades, tenhamos perdas, não há desculpa. O Senhor Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja e nós tivermos que prestar conta perante Ele, não vai haver desculpas. Eu vou dizer pela igreja aqui no Brasil.
Não vou falar em outra nação, vou falar aqui pelo Brasil, porque eu tenho liberdade de expressão, eu tenho o direito de ir e vir a hora que eu bem quiser. Eu posso chegar numa praça, colocar uma caixa ou de voz mesmo, pregar o evangelho, falar de Jesus, entregar folheto. E muitas vezes não faço. E somente, irmãos, isso acontece porque nós deixamos de buscar o conhecimento da pessoa de Deus. Esta geração aqui, esta geração dos dias dos juízes, era uma geração que não tinha conhecimento, irmãos. Espera aí, eu falei de tecnologia, está aí aberta para todos que quiserem pesquisar, Bíblia online, enfim, estudos, livros, está tudo aí à nossa inteira disposição. Isso é presente da parte de Deus para as nossas vidas. E por que não fazemos, tiramos proveito? Muitas vezes. Por que esta nação chamada Brasil, ao invés de estar buscando o conhecimento pessoal de Deus, se desvia para tantos outros lugares, para tantas outras festas, mas não vem para a igreja para ouvir o Evangelho de Cristo? Não tem desculpa. Estão lutando aí para que aconteça a festa da carne. Ora, as igrejas estão abertas aí à vontade e ninguém vem. E poucos querem adentrar, poucos querem deixar as suas vidas pautadas nas obras da carne para ouvir a palavra. E esta geração aqui, irmãos, a geração que não conhecia ao Senhor, ou que não servia a Ele, ela também não tinha desculpa. Eu vou te mostrar biblicamente falando. Mas na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 34, olha o que está escrito: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Espera aí, irmãos, Paulo está falando para a igreja, não é para o mundo, para a igreja de Corinto. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Ele está falando para a igreja, não é para o mundo. Digo isso para a vergonha de vocês. Irmãos, era uma igreja que tinha todos os dons. Começa a estudar a igreja de Corinto, tinha todos os dons. Mas aí Paulo vai dizer, olha, sem amor de nada vale, nada adianta. Era uma igreja que tinha dom, mas faltava o alicerce principal, o amor, a base. Isto fala de falta de conhecimento. Irmãos, eu posso pregar o que for. Eu posso trazer o melhor sermão que for, que talvez você nunca tenha ouvido, mas sem amor não vai adiantar de nada. Não adianta, irmãos. Não adianta. Porque naquele grande dia eu vou ter que dar conta. Não adianta. E nós vamos começar pegando, porque talvez alguém vai dizer assim, essa geração aqui de Juízes 2:10 não foi instruída. Eu discordo. Eu discordo, irmãos. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Êxodo 19, a partir do 3. Êxodo 19, a partir do 3. Para ganhar tempo, está escrito assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então há da parte de Deus uma instrução primeiro para o líder, para o cabeça, que é Moisés. Qual é a função de Moisés agora? Pegar as palavras que Deus disse para ele e levar até o povo. Ou seja, o povo estará sendo instruído. Tem desculpa? Claro que não. Se o povo andar diferente, não tem desculpa. Versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele
todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo que Deus falou para Moisés, Moisés vem e coloca perante os anciãos. Alguém vai dizer, tem desculpa? Não tem, irmãos. Por isso que nós, como igreja, quando somos instruídos, não há desculpa para não viver a instrução. Não há desculpa. 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, o povo assumiu um compromisso, uma aliança com a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Assumir um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que assumir um compromisso com a palavra. Eu fiz questão de perguntar para o pastor Manuel que hora começa a escola bíblica, tal horário, eu quero estar lá, que eu quero participar. Irmãos, eu fui impactado pela palavra. Vocês estão estudando sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E ele falou hoje sobre mansidão. E isso é importante, irmãos, voltarmos a pegar esse trilho, porque em algum momento a gente acaba descarregando. Mas quer ver o seguinte, nós temos Moisés, o líder libertador. Agora, Deus também deu instruções pelo líder conquistador, que é Josué. Josué capítulo 24, a partir do 14, por bondade. Olha as instruções do Senhor para Josué e Josué passar para o povo. Josué 24, a partir do 14, diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É opcional, irmãos. Nós vamos servir a Deus se quisermos. Ele não coloca uma algema em nós, ele coloca um revólver na nossa cabeça, nos forçando a servi-lo. Pelo contrário, é opcional. Quando o Senhor Jesus, lá em Marcos 16:15, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele está dando uma ordem para a igreja, está dando um direcionamento para a igreja. Mas ele diz depois, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande perante Deus. Ou nós vamos crer no Evangelho de Cristo para a nossa salvação, primeiro pela libertação que temos que ser libertos, e para a nossa salvação. Ou das duas umas, não vamos dar crédito à palavra de Deus e infelizmente é condenação. Não existe meio termo. Então aqui o que Josué está passando para esse povo é o seguinte, olha, vocês precisam fazer uma escolha. Ou vocês vão servir aos deuses do paganismo, ou vocês vão servir o verdadeiro Deus, o único Deus e verdadeiro. É opção. Faça a tua escolha. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Então o povo assumiu também aqui um compromisso com a palavra para servir a Deus. O povo assumiu uma responsabilidade. 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então o povo está dizendo, nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus todo-poderoso. Então eles tinham respaldo? Tinha. Josué está passando para eles o quê? Uma palavra de direcionamento, para que eles pudessem continuar seguindo e servindo ao Criador. Mas quando nós entramos no livro do Juízo, irmãos, é um tal de levanta e cai. Levanta e cai. Não há uma constância. É a mesma coisa, irmãos. Eu estou hoje na igreja, mas daqui a pouco eu saio, vivo lá, me lambuzo no pecado, depois eu volto de novo e fico um tempo, depois eu saio e depois eu volto e depois...
Livro dos Juízes. É esse livro. E eu digo mais, irmãos, que infelizmente muitos vivem desse jeito, porque não querem assumir compromisso real, sincero, verdadeiro com Deus e a sua palavra. Tanto Moisés quanto Josué deixaram um legado do poder de Deus, de vitórias e conquistas para gerações posteriores. Sim ou não? Deixaram, irmãos. Por onde Moisés passou, Deus operou na vida dele e através da vida dele com grande poder, glória e maravilha. Josué não foi diferente. Pode observar. Então havia um legado. O que é um legado? Legado é aquilo que se transmite às gerações que se seguem. Por isso que o pastor Manuel ele disse, olha, primeiro você ensina a criança, vai ensinando. É isso aqui, ó. Legado é isso aqui. É de baixo para cima. Então houve essa transmissão de informações até chegarmos no livro dos Juízes.